Fala galera, beleza? Bom, vamos agora dar continuidade ao conteúdo de sociologia. E nesse conteúdo de sociologia a gente vai estudar o Estado neoliberal e a construção de uma democracia ideal. Mesmo que esse conceito de ideal fuja aí muito às nossas possibilidades enquanto sociedade, enquanto realidade. Tranquilo? Bom, antes de começar a falar sobre um Estado neoliberal, é preciso primeiro que vocês lembrem o que é um Estado liberal. Lembram, né? É um Estado que acreditava verdadeiramente que a economia deveria se autorregular, que a economia deveria encontrar seus próprios caminhos e sua própria forma de funcionar a partir de dois marcos: a lei da oferta e a lei da procura. Não à toa, um dos principais teóricos do liberalismo econômico, inclusive chamado de pai do liberalismo econômico, é o filósofo, economista, matemático Adam Smith. Smith vai falar inclusive sobre uma mão invisível do mercado, ela responsável por conduzir o mercado nos seus próprios caminhos. Bom, o liberalismo ele foi de certa forma e teve de certa forma um papel importante na consolidação do capitalismo. Por quê? Porque o liberalismo abriu as portas e as fronteiras para o livre comércio, para que nações e empresas e indivíduos pudessem comercializar livremente. Mas o primeiro grande baque que o liberalismo sofreu foi a crise de 1929, a grande crise, que quebrou a Bolsa de Nova York e que saiu afetando as economias de praticamente do mundo inteiro. Então, a partir dali, a gente vai avançar pelo século XX, enxergando como o século XX lidou com essa questão da morte, da falência, de certa forma, do liberalismo, e como ele se reinventou para construir um outro conceito chamado de neoliberalismo, como esse neoliberalismo nos afetou nos anos seguintes, nas décadas seguintes, e como hoje a gente pode encarar esse conceito neoliberal, principalmente no momento em que a gente se encontra agora vitimados por uma pandemia mundial, onde as instituições públicas, principalmente os sistemas públicos de saúde, têm se mostrado extremamente necessários. Então, vamos para os slides para que a gente tenha um norte a ser seguido. Bom, o Estado neoliberal. Por causa do colapso da economia estadunidense, que refletiu em quase todos os países, o liberalismo foi descartado como política econômica. Bom, como vocês bem sabem, a proposta do liberalismo era que a economia ela não necessitasse do Estado e que o Estado não tivesse nenhum poder, nenhum direito, nenhuma possibilidade de intervir nela, no funcionamento dela. No entanto, quando em 1929 houve aquela situação extremamente problemática que gerou a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, com todos aqueles fenômenos que vieram logo depois, quem foi que salvou a economia dos Estados Unidos e, por consequência, foi nos outros países também tendo que intervir? O Estado. Ou seja, se o Estado não tivesse pego dinheiro público e inserido esse dinheiro público na economia, o mundo provavelmente teria passado por situações muito mais complexas do que a que enfrentou. Então, por ali, naquele momento, o liberalismo cai por terra, porque ele funcionou perfeitamente bem sem a intervenção do Estado, enquanto estava tudo bem.
no momento de uma crise verdadeiramente impactante, o mercado não soube como resolvê-la. E aí necessitou da mão do Estado, necessitou do investimento do dinheiro público. Então, a partir dali, o, o Estado ele começa a assumir novamente um papel importante dentro da economia e as teorias liberalistas vão sendo deixadas de lado. Os Estados Unidos eles adotam uma política chamada de New Deal que vão implementar ações para que através do investimento do dinheiro público, a economia, não apenas a economia americana, mas de certa forma, já que ela é a potência mundial, comece também a ocasionar o reaquecimento da economia do mundo. Não à toa, a gente tem um investimento também em outros setores, também em outros espaços, em outras regiões, principalmente na Europa, quando esse dinheiro público começa a ser direcionado para fortalecer as estruturas sociais, o mercado daquelas sociedades, com o intuito de não reviverem, de não passarem novamente por aquele mecanismo. O que é interessante também é que, e aqui cabe um parêntese muito, muito, muito interessante, muito importante, por quê? Porque a gente está passando por isso novamente. Quando da quebra da Bolsa de Valores, quando das problemáticas econômicas ao redor do mundo, as pessoas, de certa forma, recuaram, se tornaram inseguras frente a movimentos que propunham mudanças muito drásticas, mudanças muito significativas. E como nós, seres humanos, somos, por hábito, defensores de uma estabilidade, de um saber onde se está pisando, de um saber como se portar, como se comportar diante de determinadas situações, houve um alinhamento das populações, principalmente na Europa, ali no centro da Europa, com discursos autoritários, com ideologias que promovessem uma proteção do povo daquele país. Não à toa a gente viu surgir doutrinas extremamente autoritárias, como foi o fascismo e como foi o nazismo, fruto em grande parte dessa insegurança gerada por essa quebra geral. Se vocês pararem para perceber qual foi o discurso usado por Hitler, por exemplo, ou por Mussolini, quando defendiam o nacionalismo, a proteção de seus respectivos povos, a contenção de estrangeiros e de outros povos presentes ali em seus territórios. Então, nesse momento de insegurança, as pessoas recorreram a um discurso que prometia ser a solução de todos os seus problemas. A gente sabe que não foi, pelo contrário. Foram atrocidades que a história nos deixa claro o tempo todo para que a gente não cometa esses erros novamente. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve aí sim um crescimento significativo desses investimentos. Lá na frente, por exemplo, vocês vão estudar o conceito de estado de bem-estar social. É, presentes, óbvio, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, mas principalmente nos chamados países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Esses países fizeram investimentos maciços no bem-estar de suas populações e garantiram com isso não apenas a ascensão social e a estabilidade de suas estruturas, como também uma vida digna a sua população, que ainda é possível ser vista, comprovada até hoje e que deixou para esses países frutos, benefícios deixam, que os deixam em condições extremamente tranquilas de sobrevivência. De países que são ricos, que não enfrentam problemas sociais, não enfrentam desigualdades sociais, os índices de criminalidade são irrisórios comparados com os nossos. Por quê? Porque houve uma preocupação de um Estado de proteger sua população. Tranquilo? Então vamos adiante para o próximo slide.
Isso aqui eu falei sobre o New Deal, sobre os vários países que deixaram de lado a política liberal e tornaram o Estado responsável pela ampliação dos direitos. Falei também, de certa forma, da democracia, que sentiu essas consequências, por quê? Porque diante das inseguranças, esses povos se voltaram para as doutrinas autoritárias e totalitárias, porque pelo medo gerado pela insegurança econômica. Bom, a afirmação da política neoliberal. É, quando o liberalismo quando o liberalismo ruiu lá no final da década de 20 do século passado, com a crise de 29, ele cai em descrédito. Mas os países que, desde os Estados Unidos lá com o New Deal até o pós-Segunda Guerra Mundial, que vão implementar políticas de estados de bem-estar social, uma coisa é fato, galera. Um estado de bem-estar social custa muito, mas muito caro. Por quê? Porque o Estado ele acaba se responsabilizando por oferecer ao público, à sua sociedade, de forma gratuita, põe gratuita entre aspas, e eu explico em seguida por quê, gratuita, o melhor do serviço, dos serviços de saúde, de segurança, de educação. Esses serviços eles são públicos, mas são de excelência. Então é muito comum, por exemplo, que a escola frequentada por um sujeito que trabalhe fazendo trabalho braçal, que na nossa sociedade é extremamente marginalizado, seja a mesma escola onde, por exemplo, vai estar o filho do primeiro-ministro do país ou da primeira-ministra. Então, são instituições fortalecidas em prol de uma excelência que dê acesso igualitário a toda a população, sem distinção de classe, que ofereça recursos públicos para o cuidado da saúde dessas populações. Então, custa caro. E, infelizmente, os líderes mundiais eles estão mais preocupados com a manutenção de suas economias pulsantes do que propriamente com o bem-estar de suas populações. Então, ali no início da década de 80, a gente vê reacender um liberalismo, mas um liberalismo com uma nova fachada, com um novo nome. O conceito, o nome, o prefixo neo, que quer dizer novo, então seria um novo liberalismo. E o que é que esse novo liberalismo se propunha? Ele, na verdade, é uma adequação do conceito do liberalismo lá do século XVIII para a realidade contemporânea. Então, ele vai defender um Estado mínimo, com mínimas responsabilidades e, por consequência, com mínimos custos, um uma abertura dos diversos países do mundo inseridos no sistema capitalista para a inserção de capital estrangeiro em seus países, como investimento em empresas e multinacionais, a diminuição da preocupação social, ou seja, quando a gente tem a substituição dos direitos por serviços. Bom, direitos é para todos, todos pertencentes a uma determinada sociedade têm direitos. Na proposta neoliberal, esses direitos seriam substituídos por serviços. E quem tem acesso a esses serviços? Quem, obviamente, pode pagar por eles. E é só a gente refletir com um mínimo de criticidade que a gente sabe que nem todo mundo tem grana suficiente para pagar por serviços. E aí a gente vê uma ascensão da preocupação com a economia em detrimento, ou seja, em substituição à preocupação com os aspectos sociais. E quem são as duas cabeças que lideram duas potências mundiais em direção ao neoliberalismo? O presidente americano Ronald Reagan e a primeira-ministra britânica chamada de a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Esses dois líderes mundiais eles vão implementar políticas neoliberais com o objetivo de diminuir o Estado ao mínimo.
Agora imagina você, e aí eu estou trazendo para uma contextualização contemporânea. Imagina você nessa pandemia, num país com um abismo social gigantesco como é o nosso. Se os caras já tivessem conseguido e ainda não conseguiram, por sorte nossa, ter acabado com o Sistema Único de Saúde. Imagine as desgraças como seriam maiores se toda a população, para ter acesso à UTI, ao hospital, aos respiradores, não tivessem aí a intervenção do público. Se elas tivessem, como nos Estados Unidos, no primeiro momento da pandemia, que arcarem inclusive com os exames para descobrirem se estavam ou não contaminadas. Um Estado, ele tem total condição de funcionar atendendo às demandas, às necessidades de sua população. Na maioria das vezes, o grande problema do Estado não é necessariamente o tamanho dele, é a forma como ele é administrado. São os diversos desvios de verbas em benefício próprio dos governantes e em detrimento de suas populações. É exatamente isso que acaba, de certa maneira, onerando o Estado e fazendo com que ele funcione de uma forma precária. Na maioria das vezes, o serviço público não funciona, não é porque ele não é bom ou eficiente, é porque não há uma liderança, não há uma construção de uma burocracia valorizada em suas remunerações e cobrada na mesma proporção. Por isso, a gente foi educado culturalmente de forma extremamente pejorativa para julgar que o público não tem dono, quando na verdade o conceito de público vem do conceito latino de res publica, coisa pública. E a coisa pública pertence a todos, e não a ideia que nós temos de que não pertence a ninguém, por isso pode ser depreciado. Não, ela pertence a mim, ela pertence a você. E toda vez que alguém vai e depreda o patrimônio público, a obra sai do nosso bolso. Mas é a ausência de consciência disso que torna a coisa pública tão cara. Já parou para pensar sobre isso? Pois é, quando a gente não pensa, dá no que dá. Até aqui tá tranquilo? Então vamos avançar para o próximo tópico, ok? Ó, aqui eu falei, de certa forma, já o fim das restrições à penetração, o ajuste fiscal por meio das limitações de gasto. A gente teve isso com a aprovação da, da PEC, eu não vou me recordar do número, mas salvo engano, a PEC 156, que congela os gastos públicos do Brasil por 20 anos para que o Estado consiga pagar os juros da dívida que a gente não fez. Olha que coisa interessante, mas a gente vai pagar. A redução do tamanho desse Estado e esse discurso de redução do tamanho do Estado tem legitimado, em grande parte, o discurso de privatização. A gente tem assistido à entrega das empresas públicas para o capital estrangeiro a preço de banana e, de certa forma, uma entrega da riqueza do povo brasileiro. Por quê? Porque eram empresas que dão lucro e que estão sendo vendidas com o aval do povo brasileiro, amparados na ideia de que é melhor que seja entregue a outros que vão administrar de forma eficiente do que fique na mão dos nossos corruptos de estimação. Não seria mais fácil e mais viável que a gente se posicionasse frente a tudo isso? Então, eis a problemática. E, por fim, nesses tópicos, os interesses econômicos colocados acima do bem-estar social. A gente tem assistido isso em discussões permanentes, principalmente agora nesse período de pandemia. Vamos ao próximo tópico. A democracia ideal e seus impasses. Bom, vocês recordam que a democracia nasce em Atenas e que a democracia é uma implementação de Clístenes, quando ele estabeleceu reformas na cidade-estado de Atenas.
Bom, aquelas reformas diziam que todos os cidadãos teriam possibilidade de participar, teriam voz ativa e teriam direito de decidir os rumos da sociedade, naquele caso, Atenas. O que a gente quase nunca se atenta, o que a gente quase nunca para prestar atenção, é que os chamados cidadãos eram entre 9 e 10% da população ateniense. Logo, o restante, mulheres, escravos, homens livres e estrangeiros e menores de 18 anos, não eram cidadãos. Então, essa cidadania, ela não atingia a todos. Logo, a democracia não era o governo do povo, já que havia um excludente muito grande de uma fatia da população. A democracia ideal, sob o ponto de vista da sociedade contemporânea, seria, sem sombra de dúvida, aquela que oferecesse a todos os cidadãos a possibilidade efetiva de participar, que oferecesse abertura cultural e os órgãos de comunicação imparciais. O que seria isso? Que a mídia, que a grande imprensa tivesse a dignidade de oferecer informações verdadeiras e imparciais, e que, educados como os cidadãos deveriam estar, eles fossem capazes de julgar por suas próprias interpretações e por sua própria base educacional o que seria útil, o que seria válido para essa sociedade ou não. E não da forma como as informações nos são oferecidas, cheio de suas tendências e cheio dos interesses implícitos de cada uma dessas instituições que trazem a notícia até nós. Os canais de comunicação, principalmente no Brasil, eles não são livres. É só a gente lembrar que, apesar da televisão ser uma concessão, ou seja, é uma concessão cedida pelo governo federal, a maior parte da televisão brasileira ela é privada. Ela está na mão de algumas poucas famílias e logo vão defender os interesses do grupo ao qual essas famílias pertencem. O ideal seria que essas televisões fossem, como na maioria dos países europeus, públicas, e que as programações dessas televisões servissem ao interesse público, que servissem para educar, para informar, para dar meios de que essa população se tornasse cada vez mais consciente e não alienadas a serviços de entretenimento que esvaziam o sentido real da comunicação e alienam a população a servir e a se adequar aos meios e aos modelos que esses meios de comunicação nos impõem. Logo, aceitar as múltiplas opiniões, ouvindo-as, assim como não tolerar injustiças, mandos e desmandos e procurar a edificação de uma sociedade mais justa, são algumas das garantias que a democracia prevalecerá. Percebe como é extremamente delicado para a gente pensar a percepção de democracia na nossa realidade? Primeiro, a democracia brasileira é uma democracia recente. Se você parar para refletir, ela, apesar da proclamação da República ter se dado em 15 de novembro de 1889, ela não é um fluxo contínuo. A gente viu diversas vezes golpes que ceifaram a democracia de funcionar de forma efetiva. Logo, a gente teve momentos de ditaduras, a gente teve momentos de democracia extremamente fragilizadas, e agora, quando a gente achou que já não haveria mais espaço para uma manipulação da ideia de democracia, a gente é obrigado a assistir na contemporaneidade ameaças permanentes ao princípio básico da democracia, que é o respeito à autonomia dos três poderes. É impensável há alguns anos atrás que a gente voltaria a assistir protestos de pessoas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e o fim do STF. Instituições que, como poderes autônomos, pensados lá atrás no livro O Espírito das Leis, escrito pelo Barão de Montesquieu, devem ser respeitados em suas
autonomias, como um meio de garantir um eficiente funcionamento da democracia. Então, ela é problemática também, por quê? Porque, infelizmente, a sociedade brasileira não foi, não é e provavelmente não será educada para a democracia. Por quê? Porque, bom, diante do abismo social que existe na nossa sociedade, uma fatia imensa da sociedade brasileira está na escola pública. Essa fatia imensa que está na escola pública, em sua grande maioria, tem na escola pública apenas a possibilidade da alimentação. Não enxergam na escola um meio possível para uma guinada em suas próprias vidas. Então vão à escola apenas cumprir tabela, na expectativa de arrumarem um emprego que garanta a subsistência, que seus pais e seus avós já o fizeram. Então, essa educação ela não faz pensar, ela não oferece meios de ascensão social, ela não oferece meios para que o sujeito pense a sua própria responsabilidade dentro da democracia. E aí ela é fajuta porque ela trabalha a partir das necessidades dessas populações. Quando o voto é um elemento primordial de transformação, ele passa a ser trocado por uma cesta básica, por uma roupa, por um milheiro de bloco. Por quê? Porque são as necessidades que a pessoa humana, fruto dessas desigualdades sociais, impossibilitada de adquirir por si só e fruto do seu trabalho essas questões, acaba cedendo a essa cooptação, a essa corrupção descarada para trocar por seus votos. E o fazem ainda acreditando que estão levando algum tipo de vantagem, quando estão sendo lesadas em seu direito primordial de escolher os rumos da sociedade da qual ela faz parte. Vocês já pararam para pensar sobre o quão privilegiados vocês são? Vocês já pararam para refletir sobre a responsabilidade que vocês têm tendo acesso a uma educação que outros tantos, em sua maioria, não têm? Gente, é esse o país que vocês vão enfrentar pelas próximas décadas em suas vidas profissionais. Um país que não acessou a democracia em sua essência máxima, um país que não venceu seus estigmas históricos, como a escravidão, um país que olha o enfrentamento ao racismo com um olhar crítico quando ele vem de fora, quando o modelo é os Estados Unidos, como se aqui a gente vivesse o que o sociólogo brasileiro Gilberto Freire chamou de democracia racial. Como se aqui a gente se respeitasse e respeitasse a diferença. Eu não sei em que fantasia a sociedade brasileira existe. Eu só sei que eu não faço parte dela. Ou se faço, faço de forma consciente e tentando resistir. Como diria um amigo meu de longa data, a única forma de resistir é intelectualizar-se. E essa intelectualidade é o tomar consciência diante desses contextos. Tranquilo até aqui? Vamos ao último tópico do slide. Então, de posse dessa educação política, a gente rejeitaria esse desrespeito às minorias e aos grupos que não têm seus direitos plenamente reconhecidos. Diante dessa educação política, a gente poderia combater os poderes financeiros e econômicos que definem, que estabelecem, que ditam os rumos da sociedade brasileira. Porque, feliz ou infelizmente, a gente quase não tem a presença das populações com suas representações lá nos espaços de poder. O que a gente assiste é uma reprodução histórica de sucessão de líderes, filhos, netos e bisnetos de quem sempre esteve lá. É como se nos fosse negado o princípio básico de cidadania, que é o direito de nos tornarmos
parte também da solução, parte do processo. Enquanto assim o for, eu não vejo saída. Reflitam sobre isso, pensem sobre isso, releiam o capítulo, entendam toda a complexidade disso. Se surgir dúvida, anota no caderno. A live vai ser na próxima aula para tirar dúvidas das duas últimas. Então, ver se surge alguma dúvida para que a gente torne, de certa forma, a live o mais produtiva possível. Se você não lê, você não vai ter dúvidas. Se você não tiver dúvidas porque não leu, você desperdiçou seu tempo. Pensa nisso. A maior parte da responsabilidade sobre o mundo que nos cerca é nossa. Se a gente espera que outros façam, a gente perde o direito de reclamar sobre o que deu errado. Valeu? Forte abraço e tchau, tchau. A gente se vê em breve. Valeu, galera.